Estamos começando o primeiro teste de podcast de discussões de situações clínicas que uma endocrinologista pediátrica tem e que um radiologista tem sobre determinados assuntos ou áreas. Situações, supostamente, situações que a gente concorda ou que a gente discorda. E essa semana chegou para mim um pai que estava preocupado com a testosterona do seu filho. Ele estava com 13 anos e meio e ele ainda tinha uma testosterona baixa, tá? Algo próximo a 50, imagina que o valor de referência que vem apontando no exame seria de 50 a 400 e o filho dele tinha uma testo de 50, que havia sido coletado por um outro colega. O que você acha dessa informação? A princípio tem que ver o volume testicular, né? Na parte radiológica a gente vai se importar com o volume testicular, está começando a puberdade ou não. Então, muito bem. Sempre que isso acontece, a gente precisa entender qual que é o grau de puberdade do menino, né? Porque tem meninos que eles entram na puberdade a partir dos 9 anos de idade. Então, tem meninos que entram algo próximo a 9 anos e meio, 10, e outros que vão iniciar a puberdade próximo aos 13 anos e meio. Lembrando que o valor de referência seria o habitual é o menino iniciar a puberdade entre os 9 até os 14 anos. Se até os 14, 13 anos e 11 meses ele ainda não começou, algo possivelmente está errado. E por isso que é muito importante avaliar o tamanho testicular, né? Porque é através do testículo que a gente sabe se o menino está entrando ou não na puberdade. Mas e essa testo? A princípio, gostaria de falar do volume testicular. Porque é o seguinte, no volume testicular, hoje em dia, tem duas formas de você calcular um volume de uma estrutura elipsoide, né? Uma estrutura oval igual ao testículo. É a forma convencional e utilizando uma outra fórmula, que chama fórmula de Lambert. Então, a maioria dos radiologistas, se você mandar para qualquer lugar, vão calcular o volume testicular com base na fórmula convencional. O que é a fórmula convencional? 3 eixos, posterior, crânio caudal, lado lateral, vezes 0,52. Só que fizeram um estudo, começaram a perceber que o volume testicular ele é mais fidedigno quando você utiliza a fórmula de Lambert. A Lambert multiplica em vez de 0,52 por 0,71, já que uma estrutura oval igual ao testículo ela é mais próxima de um cubo, mesmo um perfeito cubo não, né, mas um retângulo, né, um prisma, algo assim do tipo volumétrico, né, do que uma estrutura tipo uma coleção que é mais espalhada. Então, primeira coisa para você caracterizar volume testicular na criança, ou qualquer adulto, na verdade, para caracterizar volume testicular, é você saber qual fórmula que está usando e saber se aquilo é uma referência boa para você. Se você não tem uma referência boa de volume, provavelmente vai estar considerando um volume menor do que o real. Eu tô rindo porque ele tá utilizando o meu treinamento, o meu curso que eu comprei para falar mais grosso. Se não fala muito grosso, eu não tenho muita culpa nisso. Eu ensinei para ele algumas técnicas de como ser uma locutora melhor, já que a minha voz ela não é muito privilegiada, não é mesmo? Voltando à questão do volume testicular, Mas né? você acha que é melhor, mais sensível, fazer através do ultrassom, volume testicular, ou utilizar o orquidômetro? Ou as coisas elas são O ultrassom é semelhantes? muito mais preciso. O orquidômetro é uma referência muito boa. Mas você sabe intervalos. Você sabe o valor real. E outra coisa, depende muito do radiologista e da pessoa que está fazendo o ultrassom, né? Para você achar um volume certo, tem que botar o transdutor em um eixo, depois virar 90 graus a sua mão para pegar o eixo perpendicular. E isso é onde muitas vezes acaba comendo O que bola, né? acontece é que as pessoas não viram 90 graus perfeitamente ou muito próximo de 90 graus, né? Elas viram, às vezes, de forma mais oblíqua, pega um eixo que não é muito adequado, né? Você pega um adulto, por exemplo, ele tem 4 centímetros de comprimento lá, as outras duas medidas ficam por volta de 2,5 e 3. Só que aí você vai ver as medidas quando vem uma medida assim, 3,1 por 3,3 por 4, 3,2, assim, 3,3,3. Provavelmente aquele eixo já estava errado desde o início, ou a pessoa realmente pegou um eixo oblíquo e fez 90 graus em relação ao eixo oblíquo.
A mesma coisa pode acontecer com o volume ovariano e uterino? Mais comumente com volume ovariano, mas aí a gente já não usa a fórmula de Lambert perfeitamente, né? Se bem que daria para aplicar. É bom fazer um estudo para saber se ela realmente é aplicável, né? Volume ovariano. Já tem um tema para doutorado aí, ó. Não, doutora. Isso é conhecimento básico. Deveria estar melhor elucidado. Eu aprendi como volume convencional, né? Mas a gente vê que a gente usando o Lambert, as estruturas que são quase completas em todos os eixos, assim, tipo ovário, faz mais sentido usar Lambert, né? Entendi. Já aconteceu comigo, aproveitando a oportunidade de uma paciente fazer um exame em um dia e ela ter um volume ovariano, por exemplo, de 6 centímetros cúbicos, né? E aí no dia seguinte ela tinha um volume ovariano de 16 centímetros cúbicos ou 18. Isso fisiologicamente não seria possível. Então, de duas uma, né? Ou o primeiro ultrassom estava errado, ou o segundo. Isso acontece bastante na prática clínica? Praticamente o tempo todo. Se você medir 3 vezes o mesmo ovário, no mesmo dia, mesmo paciente, você provavelmente vai encontrar 3 medidas diferentes. E por que isso acontece? Porque às vezes você não vê o limite muito bem do ovário. Então as pessoas consideram que o limite é mais ou menos ele, né? Para medir um ovário, você tem que primeiro pegar o maior eixo perfeito dele, o maior eixo que realmente você consegue pegar e virar 90 graus em relação a ele. Mas muitas vezes você não pega o maior eixo exatamente igual você pegou da última. Mas assim, você mede 3 vezes, vai dar 6, 9, 8. Tudo bem, mas 17 não vai. 17 tem que ter uma coisa muito errada. Você pegou outra estrutura, provavelmente. O volume de ovariano 17, ele precisa estar necessariamente com alguma coisa alterada. Precisa ter um cisto grande nele, ele precisa ser um ovário micropolicístico, precisa ter alguma coisa que está diferente. Só queria reiterar que foi feito ultrassom para avaliar se a menina estava tendo estímulo estrogênico, tá? Então, estímulo da puberdade. E no fim das contas, veio um exame que acabou mais atrapalhando do que ajudando. Isso, então, pode acontecer. Acontece com frequência, né? Muito. Tanto no volume ovariano, uterino é menos, né? Mais fácil calcular o volume, pegar os eixos dele perfeitamente, assim. Mas em criança é muito fácil pegar. Em adulto começa, às vezes, a ficar dependendo de uma ou outras coisas, assim. Mas em criança é mais fácil, mas ovário é normal. É normal mesmo acontecer. Não é como uma referência muito boa para o endocrinologista pediátrico o volume ovariano. Apesar de que você vê nas fotos direitinho, você vê que é um ovário pequeno, você vê que é realmente um ovário grande. Seria mais um teste qualitativo do que quantitativo. Se você começar a considerar como quantitativo, você vai perder a mão. Considerar como qualitativo. Está grande, está pequeno. Então, Perfeito. no ovário 17 não tem como, 17 ml não tem como, ele não tem o estímulo ovariano. Tem uma coisa assim acontecendo, provavelmente. Então, você acha que na nossa prática clínica, se o endocrinologista pediátrico avaliar a imagem, ele consegue ter uma noção básica se os limites foram bem delimitados? Exatamente. É só você pegar a foto do ovário, ver se a foto do ovário está compatível com o que ele escreveu. Ele pegou o ovário, você começa a olhar as medidas de como que ele usou as margens, né, como referência. Usou a margem de cima, parece que está mesmo na margem de cima, parece que está mesmo na margem de baixo. E você acha que tem variabilidade entre os dois médicos que realizam o mesmo exame na mesma paciente? A variabilidade é a mesma para o mesmo médico também, tanto para 2 médicos. Se você pegar Justamente porque tem que pegar os eixos. O eixo no maior diâmetro, né? 0,1, 0,3 faz toda a diferença no cálculo do volume total. Então, você pega um ovário, por exemplo, que você tem 3 medidas, uma delas você multiplica por 1, então vai dar um volume muito baixo, no final das contas. Se você multiplica por 1,5 uma das medidas, por exemplo, e as outras duas já são grandes, já dá um volume de ovariano 50% maior, por exemplo. E me fala uma coisa. Já que existe essa variabilidade, essa dificuldade de precisão do tamanho ovariano, na sua prática clínica, você acha que avaliar a artéria uterina, o Doppler da artéria uterina, ver se tem onda diastólica ou não, isso seria uma medida que facilmente ela consegue ser aplicada pelo radiologista ou eventualmente podemos ter falhas também? Não, isso é perfeito. A artéria uterina é o melhor parâmetro para fazer, porque dá para ver ela, não é difícil, e coisa mais fácil que tem é ver se ela tem uma diástole.
Porque quando ela não tem estímulo puberal, ela sempre vai estar um padrão de altíssima resistência IR de 1. Então, se tiver alguma diástole, vai dar para ver e vai sair na foto. Exceto quando a pessoa não calibra o aparelho. Então, aí já tem um problema, já não é mais o exame em si, é o problema a pessoa que está operando o exame, né? Então, tem uma questão no ultrassom que a gente chama de supressão de ruído, né? Se você deixar a supressão de ruído ativada, tem níveis, né, de muito altas, pode ser que você não capte algumas ondas diastólicas pequenas, por exemplo. Ou se você jogar a supressão de ruído para baixo, 0, não deixar ela ativada, e ver que existe uma diástole, então existe um estímulo hormonal, então é o melhor parâmetro para ver. É uma medida que a gente, endocrinologista, utiliza bastante, né? O Doppler da artéria uterina, para avaliar se está tendo estímulo estrogênico ou não, principalmente naquelas meninas que está começando a mama e tem volume de mama ali, é aquela menina próxima aos 7 anos, né? Se você for levar a rigor, ela deveria entrar na puberdade a partir dos 8 e muitas vezes acontece aos 7. Isso gera uma grande dúvida pra gente se a gente deve ou não deve iniciar o bloqueio puberal, né? Levando em consideração todas as repercussões que ela teria, tanto de utilizar a medicação como não. E aí a gente solicita o Doppler de artéria uterina. E aí isso já aconteceu algumas vezes, né? A gente pede o exame e muitos locais, o ultrassonografista que trabalha lá, ele não faz esse tipo de avaliação, de exame. E me fala da sua experiência, se você acha que isso é comum de acontecer, se é realmente difícil, se precisa de alguém realmente especializado nessa área, ou se seria algo que todo radiologista deveria fazer. Na verdade, muitas das vezes, não é que a pessoa não sabe fazer o exame, não. Muitas das vezes é porque ela não leu o pedido. Porque, às vezes, você coloca lá ultrassonografia de pelve com Doppler. Se a pessoa acabar colocando, não vendo que é um exame direcionado para avaliação de puberdade precoce, não faz sentido você ficar pegando o Doppler da artéria uterina, por exemplo. Então, a pessoa vai procurar, na verdade... Você acha que às vezes a falha acontece na pessoa que está agendando o exame, que o médico ainda não chegou a ter acesso Sim, a esse pedido? Acho que na verdade, ele não chegou a ler o pedido, né? No que o médico descreveu que ele queria procurar de verdade. Mas você sabe que quando eu estava fazendo residência, a gente ouvia muito isso, né? Que precisava de ser feito por um ultrassonografista com experiência, porque senão isso aconteceria falhas. Você acha que isso realmente acontece ou era lorota de USP? Não, então, acontecem as falhas. Acontecem as falhas da pessoa não ler o pedido, acontecem as falhas do pedido não ser transcrito, o médico acabar não lendo, acontecem as falhas da própria pessoa não saber exatamente como que faz a avaliação da artéria uterina, tudo isso acontece. Eu estou dizendo que, na verdade, assim, quando chega uma criança, hoje para mim isso já é muito medular, sabe? Se chega uma criança com ultrassonografia de pelve com Doppler, eu já penso logo na primeira hipótese, que é a possibilidade de estar avaliando puberdade precoce. Ah, que orgulho! Mas isso não é medular para todo mundo e acaba sendo uma questão, o que a médica quer ver? Não sei, vamos fazer aqui, procurar fluxos anômalos. Não é uma coisa que a gente fica procurando fluxos anômalos no útero, né? Mas assim, na correria do dia a dia acaba passando como uma coisa batida. Então o Doppler da artéria uterina ele fica meio que ignorado, porque quando a gente fala Doppler da artéria uterina, está se referindo à onda diastólica. E para você ver se tem onda diastólica, está se referindo a fazer uma análise a onda pulsada. Se você só coloca o Doppler ali em cima, você não está literalmente pegando o espectral, a onda pulsada. Você está literalmente pegando, avaliando o fluxo, a direção dele, vendo se tem fluxos anômalos e tudo mais. Então, assim, os erros acontecem em todo lugar. O importante é estar bem descrito e se o local não fizer do jeito que você espera, mude o local. Porque não vai ser bom, e mesmo que faça, provavelmente não vai ser bom. Tá bom. Agradeço muito a participação do meu lindinho nesse novo vídeo. Me conta aqui, conta pra gente se vocês gostaram dessa forma de conversa. E, pra quem não sabe, ele é o Henrique, é o meu noivo, e ele é radiologista. Aí. Um beijo a todos!